Faça esta oração poderosa todas as manhãs para receber as vitórias e bênçãos de Deus. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai, neste início de manhã, eu me coloco diante de Ti, junto com essa vida que está me ouvindo agora. Acalma a mente inquieta, silencia todo pensamento acelerado, dissipa toda a ansiedade que tenta dominar este coração. Que a Tua presença seja sentida agora de forma real, profunda, envolvente. Toca onde ninguém vê, fortalece onde ninguém percebe. E antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão deste dia, nós escolhemos Te buscar, em nome de Jesus. Amém. Você acordou hoje, mas sente que algo dentro de você ainda não despertou por completo. O corpo se levanta, os olhos se abrem, a rotina começa a chamar, mas a alma carrega um peso que não se explica facilmente. Pensamentos que não descansaram durante a noite ainda ecoam, preocupações que parecem maiores pela manhã começam a se organizar dentro da mente, tentando ditar o ritmo do seu dia. E talvez você já tenha sentido isso antes. Levantar sem direção, sem ânimo, apenas seguindo o fluxo, tentando dar conta de tudo, mas por dentro faltando força, faltando paz, faltando clareza. Existe uma batalha silenciosa que acontece nas primeiras horas do dia. Uma batalha que ninguém vê, mas que define tudo o que vem depois. Porque a forma como você começa a sua manhã determina como você enfrenta o que está por vir. E muitos começam o dia já cansados emocionalmente, já sobrecarregados espiritualmente, já derrotados nos pensamentos antes mesmo de qualquer situação acontecer. Mas hoje não será assim. Hoje Deus está te chamando para começar diferente. Não com pressa, não com medo, não no automático, mas com propósito, com presença e com direção. Porque existe algo que você precisa entender. Deus vê esse momento que ninguém vê. Ele conhece esse cansaço que você não consegue explicar. Ele entende esse peso que você carrega em silêncio. E mais do que vê, Ele deseja intervir. Esse não é apenas mais um dia. Esse é um dia em que você pode se posicionar espiritualmente antes que qualquer problema tente te alcançar. Um dia em que você pode alinhar seu coração antes que o mundo tente bagunçar seus pensamentos. Um dia em que você pode começar com Deus. E quando você começa com Deus, tudo muda. Não é sobre ter um dia perfeito. É sobre não enfrentar o dia sozinho. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque no meio de tudo isso, Deus te trouxe até este momento para te lembrar. Ainda existe força para você. Ainda existe direção para você. Ainda existe vitória preparada para o seu dia. Mas tudo começa com uma decisão. E essa decisão é buscar a Deus primeiro. E quando você entende isso, você começa a perceber que a sua manhã não é comum. Ela é espiritual. E o que você faz agora define o que você viverá depois. Pois quem busca primeiro Bíblia diferente, existe um princípio espiritual que muitos ignoram, mas que muda completamente a forma como um dia se desenvolve. A maneira como você começa define a maneira como você sustenta. O início do seu dia não é apenas um detalhe da rotina, é um ponto de decisão espiritual. A palavra de Deus ele revela isso com clareza. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, está escrito: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi não orava apenas quando sobrava tempo. Ele entendia que amanhã era um momento de entrega, de alinhamento, de dependência. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está registrado: de madrugada. Ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não começava o dia no automático. Ele buscava o Pai antes de qualquer movimento. Isso revela algo profundo. Amanhã não é apenas o início de um dia natural, é o início de um posicionamento espiritual. Quando você acorda e já mergulha nas preocupações, nas mensagens, nas demandas, você entrega o controle do seu dia para aquilo que é externo. Mas quando você começa com Deus, você entrega o controle para aquele que governa todas as coisas. E isso muda tudo, porque quem busca primeiro vive diferente. Não significa que não haverá desafios. Significa que você não enfrentará esses desafios vazio, confuso ou dominado pelas emoções. Você enfrentará com direção, com paz e com discernimento. Existe uma diferença invisível, mas real, entre quem começa o dia com Deus e quem começa sem Ele,
Um é guiado, o outro reage. Um tem paz antes da guerra, o outro tenta encontrar paz depois do caos. Buscar a Deus pela manhã não é uma obrigação religiosa, é uma decisão estratégica. É reconhecer que você precisa de alinhamento antes de agir, de sabedoria antes de decidir, de força antes de enfrentar. Porque o dia vai exigir de você, vai exigir emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E se você não se preparar antes, você será consumido durante... Mas quando você começa na presença de Deus, algo acontece dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração encontra estabilidade, seus pensamentos começam a se organizar e você deixa de ser conduzido pelo ambiente e passa a ser guiado por Deus. Amanhã é o momento em que você define quem governa o seu dia. E essa escolha não é pequena, ela é decisiva. Por isso, antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer preocupação ganhar espaço, existe um convite de Deus para você. Venha primeiro, e quando você responde a esse convite, você não apenas começa o dia, você começa alinhado com o céu. E isso te prepara para aquilo que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Existe um risco silencioso que muitos enfrentam todos os dias sem perceber. Não é algo visível, não faz barulho, não chama atenção, mas age de forma profunda e constante. É o perigo de começar o dia sem direção espiritual. Quando uma pessoa acorda e já entra no fluxo das preocupações, das obrigações, das pressões, sem antes alinhar o coração com Deus. Ela não está apenas deixando de orar, ela está se expondo, porque a mente vazia de direção se enche de ansiedade. O coração sem alinhamento se inclina para o medo. E decisões tomadas sem sensibilidade espiritual tendem a ser impulsivas, precipitadas, carregadas de emoção e não de discernimento. O problema não está apenas no que acontece ao redor, está no estado em que você se encontra por dentro, quando enfrenta o que acontece. E é aqui que muitos se perdem, não porque não têm fé, mas porque começam o dia desconectados da fonte da fé. A palavra de Deus nos mostra um princípio importante no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Perceba que não é confiar apenas em momentos difíceis, é reconhecer Deus em todos os caminhos, inclusive no início deles. Quando você não faz isso, você começa o dia confiando apenas em si mesmo, e isso gera um desgaste invisível, porque você tenta controlar o que não consegue, prever o que não vê e sustentar o que sozinho não tem força para carregar. E aos poucos, sem perceber, a mente se torna pesada. Pequenas situações começam a parecer maiores do que realmente são. O coração perde estabilidade, a paz ele se torna distante. E então surgem pensamentos como: hoje vai ser difícil, eu não sei se vou dar conta, já estou cansado antes mesmo de começar. Esse é o efeito de uma manhã sem direção espiritual. Não buscar a Deus no início do dia não é algo neutro. Não é apenas um detalhe que pode ser ignorado. É uma abertura, porque quando você não se posiciona espiritualmente, outras influências ocupam esse espaço. Preocupações ocupam, medos ocupam, inseguranças ocupam, e quando você percebe o seu dia já começou sendo guiado por aquilo que não vem de Deus. Mas hoje isso está sendo quebrado, porque você está tomando consciência, e consciência gera mudança. Você não foi criado para viver reagindo ao dia. Você foi chamado para viver guiado por Deus dentro dele. E tudo começa com um simples, mas poderoso movimento. Parar, reconhecer e buscar. Porque quando você entende o risco de não se posicionar, você passa a valorizar o poder de se alinhar. Agora existe um ponto de decisão diante de você. Não é mais apenas sobre entender, é sobre se posicionar. Porque conhecimento sem atitude não transforma, apenas informa. E Deus não te trouxe até aqui para te informar, mas para te alinhar e te levantar. Perceba algo com clareza. O seu dia ainda está no início. Isso significa que ainda existe espaço para mudança. Ainda existe tempo para ajustar o seu interior antes que as circunstâncias tentem assumir o controle. Por isso, pare por um momento agora
Não continue ouvindo de forma automática. Traga sua atenção para este instante. Respire de forma consciente. Permita que sua mente desacelere. Não carregue para frente o peso do que você sentiu ao acordar. Existe uma diferença entre começar o dia correndo e começar o dia consciente. E é nessa consciência que a presença de Deus se manifesta de forma mais nítida. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um poder no aquietar. Não é apenas silêncio externo, é um reposicionamento interno. É sair da agitação para a sensibilidade espiritual. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está deixando de apenas existir neste dia e começando a se posicionar dentro dele. Você está trazendo sua mente de volta, organizando seus pensamentos, permitindo que sua alma encontre estabilidade. Talvez você tenha começado o dia com pressa, com preocupação, com aquela sensação de que precisava resolver tudo rapidamente. Mas agora, neste momento, Deus está te ensinando algo diferente. Antes de resolver, alinhe. Antes de agir, busque. Antes de decidir, ouça. Porque quem se posiciona antes, evita se perder depois. E isso não exige esforço exagerado. Exige consciência e decisão. Decisão de parar, mesmo que por alguns minutos. Decisão de não deixar que o dia te conduza, mas permitir que Deus te guie dentro dele. E agora, enquanto você está aqui, existe um convite sendo feito de forma muito clara: entregue o controle. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas para seguir, mas você precisa de algo essencial: dependência de Deus. E é isso que vai acontecer a partir deste momento, porque você não vai continuar esse dia da mesma forma que começou, você não vai seguir carregando o mesmo peso, os mesmos pensamentos, a mesma inquietação. Agora você vai entrar um lugar mais profundo, um lugar de entrega, de alinhamento, de transformação. E quando você faz esse movimento, algo muda dentro de você antes de qualquer coisa mudar ao seu redor. Prepare o seu coração, porque agora você não apenas ouviu, você se posicionou, e quem se posiciona diante de Deus começa a viver debaixo da direção dele. Vamos orar. Entregue todo o seu ser e seu dia nas mãos de Deus. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com tudo o que eu sou e com tudo o que eu estou carregando. Eu não quero começar este dia apoiado na minha própria força, na minha própria lógica ou nas minhas próprias emoções. Eu reconheço que preciso de Ti antes de qualquer coisa. Pai, eu Te entrego este dia por completo. Entrego cada compromisso, cada decisão, cada conversa, cada caminho que eu ainda nem conheço. Nada está oculto diante de Ti. O que me preocupa, o que me pesa, o que tem ocupado a minha mente desde que acordei. Eu coloco agora nas Tuas mãos. Eu abro mão do controle. Eu abro mão da tentativa de resolver tudo sozinho. Eu abro mão da ansiedade que tenta antecipar cenários que ainda nem aconteceram. Eu escolho confiar. A Tua palavra diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então agora, Pai, eu confio, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que eu faria do meu jeito, e escolho permitir que o Senhor estabeleça os meus pensamentos, alinhe minhas decisões e conduza meus passos. Senhor, toma a frente deste dia, vai à minha frente nos caminhos que eu ainda não percorri. Entra antes de mim nos lugares onde eu preciso estar. Prepara situações, organiza encontros, livra de tudo aquilo que não vem de Ti. Se existe algo que eu estou tentando segurar, que não deveria, me mostra agora e me ajuda a soltar. Se existe algum medo escondido, alguma insegurança que eu não confessei, toca nisso agora e traz paz. Eu não quero carregar o que não foi feito para mim. Eu não quero viver pressionado por aquilo que o Senhor nunca me pediu para sustentar. Por isso, Pai, eu entrego não apenas o que está ao meu redor, mas também o que está dentro de mim. Meus pensamentos, minhas emoções, minhas reações, alinha tudo isso com a Tua vontade. Que hoje eu não seja guiado pela pressa, nem pela ansiedade, nem pela opinião dos outros, mas pela Tua voz. E mesmo que surjam desafios ao longo do dia, que eu não perca esse lugar de dependência. Que eu me lembre que já entreguei, que já confiei, que já coloquei nas Tuas mãos, porque quando está nas Tuas mãos, está seguro. E agora, com o coração mais leve, com a mente mais tranquila, eu escolho continuar este dia sabendo que não estou sozinho. O Senhor está comigo.
o Senhor está à frente. O Senhor está no controle. Agora, Senhor, que eu já entreguei o meu dia, eu te peço, começa a trabalhar dentro de mim, porque eu entendo que não basta apenas mudar o que está ao meu redor. Se o meu interior continuar desalinhado, Pai, existe uma mente dentro de mim que precisa ser renovada. Existem pensamentos que não vêm de Ti e que muitas vezes eu permito permanecer. Pensamentos de medo, de insegurança, de comparação, de dúvida, e isso aos poucos vai enfraquecendo a minha fé. Mas a Tua palavra diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora, Senhor, eu te peço, renova minha mente, arranca todo pensamento que não vem de Ti, tira toda mentira que eu acreditei sem perceber, remove toda ideia que me limita, que me prende, que me faz enxergar a vida de forma distorcida. Coloca dentro de mim pensamentos alinhados com a Tua verdade, pensamentos de fé, de esperança, de confiança, que a minha mente não seja um campo de batalha desorganizado, mas um lugar onde a Tua palavra governa. E não apenas a mente, Senhor, o coração também precisa de Ti, porque existem marcas, existem feridas, existem emoções que ainda não foram totalmente curadas. Situações que eu guardei, palavras que me atingiram, experiências que deixaram marcas profundas, mas a Tua palavra também diz no Salmo 51, versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então cria em mim um coração limpo. Tira todo o peso emocional que não pertence mais a este novo tempo. Liberta de tudo aquilo que ainda tenta influenciar minhas reações, minhas decisões, minha forma de enxergar as pessoas e a vida. Se existe amargura escondida, arranca. Se existe tristeza acumulada, cura. Se existe cansaço emocional, renova agora. Eu não quero apenas passar por mais um dia, eu quero viver esse dia com um interior alinhado, equilibrado, fortalecido. Que minhas emoções não dominem minhas decisões. Que meus sentimentos não me afastem da Tua vontade. Que eu não seja guiado pelo que eu sinto, mas pelo que o Senhor diz. Coloca paz dentro de mim. Uma paz que não depende do que está acontecendo fora, mas que nasce da Tua presença dentro de mim. E que essa paz me acompanhe em cada passo, em cada conversa, em cada escolha ao longo deste dia. Porque quando o meu interior está alinhado, tudo ao meu redor começa a se organizar de forma diferente. E é isso que eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar por proteção. Além disso, lembre-se de cada pessoa de sua família, vamos orar por eles também. Senhor, agora que o meu interior está sendo alinhado, eu te peço, estabelece a Tua proteção sobre mim neste dia. Eu não sei tudo o que pode acontecer, não conheço todos os caminhos que vou percorrer, nem todas as situações que vão surgir, mas o Senhor conhece cada detalhe. Por isso, eu me coloco debaixo da Tua cobertura. A Tua palavra declara, no Salmo 91, versículos 1 e 2, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então hoje eu escolho habitar nesse lugar. Não apenas visitar, não apenas lembrar, mas permanecer debaixo da Tua presença, debaixo da Tua sombra, debaixo do Teu cuidado. Guarda, Senhor, os meus caminhos. Livra de acidentes, livra de decisões erradas, livra de pessoas que não vêm de Ti, fecha portas que precisam ser fechadas e me impede de entrar em lugares onde o Senhor não está. Coloca a Tua mão sobre a minha família, protege cada um deles, onde quer que estejam. Guarda a saúde, guarda a mente, guarda o coração, que nenhum mal prevaleça, que nenhuma seta encontre espaço. Se existe algo sendo preparado contra mim ou contra os meus, que caia por terra agora. Que toda tentativa do mal seja frustrada. Que toda armadilha seja desfeita antes mesmo de chegar até mim. Eu declaro que este dia está coberto pelo Senhor. Que ao sair e ao entrar eu seja guardado. Que nos ambientes em que eu estiver, a Tua presença seja maior do que qualquer influência contrária. Que nenhuma palavra negativa tenha força sobre mim. Que nenhuma situação tenha poder de roubar a paz que o Senhor já estabeleceu.
Coloca anjos ao meu redor. Anjos nos caminhos, anjos nos lugares onde eu estiver, anjos guardando tudo aquilo que o Senhor me confiou. E mesmo que eu não veja, eu confio, porque a tua proteção não depende daquilo que eu sinto, mas daquilo que o Senhor já prometeu. Hoje eu não ando desprotegido, eu não ando sozinho, eu não ando vulnerável, eu ando guardado, eu ando coberto, eu ando debaixo da tua mão. E essa certeza me dá paz para continuar, para a honra e glória do Senhor. Pai, agora que eu já entreguei, alinhei e me coloquei debaixo da tua proteção, eu me levanto em fé para declarar aquilo que o Senhor pode fazer neste dia. Porque eu entendo que não basta apenas pedir. Existe um momento em que eu preciso me posicionar e declarar com convicção quem o Senhor é na minha vida. A tua palavra diz em Jó, capítulo 22, versículo 28, determinarás tu algum negócio, e certe afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então hoje eu determino, não na minha força, mas na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que este será um dia de vitória. Declaro que portas que estavam fechadas começarão a se abrir. O que estava travado começará a se mover. O que parecia distante começará a se alinhar. Eu declaro que haverá favor sobre a minha vida. Favor nas conversas, favor nas decisões, favor nos caminhos que eu preciso percorrer, que eu encontre graça onde antes havia resistência. Senhor, libera sobre mim sabedoria para cada situação. Que eu saiba falar quando for necessário e saiba me calar quando for preciso. Que eu não perca oportunidades por falta de discernimento. Eu declaro que nenhuma dificuldade será maior do que a tua presença em mim. Que nenhum problema terá mais força do que a fé que o Senhor está fortalecendo dentro de mim agora. Se existe alguma área da minha vida que precisa de milagre, eu apresento diante de ti neste momento. E eu creio que o Senhor continua sendo o Deus que faz o impossível acontecer. Eu declaro cura onde há enfermidade. Declaro provisão onde há necessidade. Declaro restauração onde houve perda. Declaro direção onde havia confusão. A tua palavra diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então hoje eu não caminho limitado pelas minhas fraquezas. Eu caminho fortalecido pela tua presença. Eu rejeito toda palavra negativa, todo pensamento de derrota, toda expectativa de fracasso. Eu não aceito viver este dia dominado pelo medo. Eu escolho viver este dia guiado pela fé. E mesmo que surjam desafios, eu permaneço firme, porque a minha confiança não está nas circunstâncias, está no Senhor. Eu não sei tudo o que vai acontecer hoje, mas eu sei quem está comigo. E isso é suficiente para eu avançar com segurança, com coragem e com esperança. Este dia está debaixo da tua mão, e por isso eu sigo em frente, sabendo que aquilo que o Senhor começou, o Senhor é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, amém. Agora você não está mais no mesmo lugar de quando começou. Algo já foi alinhado dentro de você. O peso que estava nos seus pensamentos começou a perder força. A inquietação que dominava o seu coração começou a ceder espaço para uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Você não iniciou apenas mais um dia, você iniciou esse dia com Deus, e isso muda tudo. Guarde isso com clareza dentro de você. O que você fez agora não foi pequeno. Você se posicionou espiritualmente antes que o dia tentasse te pressionar. Você entregou, você alinhou, você declarou, você confiou. E quando alguém começa o dia dessa forma, essa pessoa não caminha mais da mesma maneira. Talvez desafios surjam, talvez situações inesperadas aconteçam, mas existe algo que não muda mais. Você não está sozinho. Deus já está à sua frente. Ele já entrou nos lugares que você ainda vai entrar. Ele já viu o que você ainda não viu. E ele continua no controle. Quando pensamentos tentarem voltar, lembre-se do que você já fez aqui. Você já entregou, você já confiou, você já declarou. Não volte atrás naquilo que você já colocou nas mãos de Deus. Permaneça. Permaneça na confiança, permaneça na paz. Permaneça na certeza de que o seu dia não será conduzido pelo medo, mas pela fé. E mesmo que em algum momento você sinta a pressão tentando voltar, pare novamente, nem que seja por alguns segundos, e lembre-se, você já começou esse dia com Deus,
E quem começa com Deus não termina derrotado. Existe um cuidado sobre a sua vida hoje, existe direção sendo liberada, existe proteção te acompanhando. Existe favor sendo preparado nos detalhes que você ainda nem percebe. Por isso, avance. Avance com calma, mas com confiança. Avance com fé, mesmo sem ver tudo. Avance sabendo que você não precisa ter todas as respostas, porque você está sendo guiado e a partir de hoje, faça disso um estilo de vida. Não apenas um momento isolado, mas uma prática diária. Começar com Deus, alinhar com Deus, caminhar com Deus, porque quando isso se torna constante, a sua vida deixa de ser apenas sobrevivência e começa a se tornar propósito. Que a paz te acompanhe, que a presença te sustente, que a fé te conduza e que você viva hoje aquilo que Deus já preparou para você.